seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso novo quadro chamado Conexão Cérebro-Intestino. Essa aqui é uma proposta minha com a doutora Carolina Pimentel, eu que sou psiquiatra, ela que é nutricionista, e nós dois estamos juntos aqui para discutir um pouquinho dessa relação muito interessante e muito importante entre nutrição e saúde mental, entre nutrição e psiquiatria. Então, estou esperando um pouquinho ela chegar. Vamos ver se ela já chegou. Ainda não. E sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês por aqui. Estamos testando esse horário um pouquinho mais cedo, um pouco não habitual para muitas pessoas, para lives, mas estamos felizes de ver vocês por aqui. Jeff, também estamos ansiosos aqui por vocês e querendo poder divulgar essas informações por aqui. Vamos esperar um pouquinho a doutora Carolina Pimentel. Olá, Arthur, Priscila. Oh, doutora Carolina chegou. Vamos chamá-la aqui para a live. Doutora Carolina! Ei! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Que honra, né, ter você Que honra e poder ter falar sobre esse assunto você. tão importante, não é? Verdade, a gente já estava esquentando esse tema, né, Arthur? Tem um tempo. Pois E é. todo mundo perguntando. Eu falei, ai, Arthur, vamos fazer, eu deixo você ser o cérebro, eu posso ser o intestino. Né? Olha, muita coragem sua de se permitir seu intestino, viu, Carol? Eu Não agradeço é? por me permitir É, deixar ficar com o cérebro. tem que ter muita fibra para poder ser intestino, Arthur. É. Eu espero que eu, como cérebro, possa te ajudar com a resiliência para suportar esse trabalho intestinal ali, né? Do ventre ali, né? É, Ai, ai. o que a gente chama dessa metabolização toda, né? Eu diria que é um trabalho visceral. Visceral, exato. De tudo que a gente consome, né? Não é só alimento, mas as informações, os pensamentos, né? Tudo isso que a gente consome tem alguma influência no funcionamento do nosso intestino. E mais do que isso, Arthur, eu acho que a ideia aqui é a gente levar informação, né? A gente está aí nesse mês de prevenção à saúde mental, que está totalmente relacionado com a saúde do intestino também. O que eu mais escuto na clínica, né? É um problema muito recorrente. Então eu fico super feliz de estar aqui com você, agregando esse conteúdo, que a gente possa, né, espalhar informação para que as pessoas busquem as soluções adequadas. Exato. E de fato, você lembrou muito bem. Estamos aqui no Setembro Amarelo, que é um mês que fala sobre não só prevenção ao suicídio, obviamente essa temática é importante, mas poder ampliar essa agenda da saúde mental para esses novos campos de relação, né, que estão sendo muito investigados cada vez mais, e dessa íntima relação entre o cérebro e o intestino é super importante. E de fato a gente vê muito pouca gente discutindo esse assunto, dada até a novidade do assunto, né, e a necessidade de mais pesquisas, mas a gente já tem muitas coisas boas para divulgar. Até você quer começar? Você que já está mais ali na víscera do problema, pode começar trazendo um pouquinho dos dados. Vamos começar por baixo, né? Vamos começar por baixo. Tá bom. Vamos começar por baixo. Quando eu levantei agora alguns dados de saúde intestinal, né? O tema probiótico já está aí nos meus estudos há muito tempo. Então, eu fui dar uma atualizada nesses dados para entender se tinha de 2015 para cá, que foi quando eu comecei a me aprofundar mais sobre o tema sobre probióticos, se tinha mudado alguma perspectiva da realidade em termos de prevalência ou incidência de doenças intestinais.
E, para minha surpresa, eu vi que ainda não, né? Então, tem dados importantes, por exemplo, que mostram que 2 a cada 3 brasileiras, e aí eu estou falando de mulheres, porque quando a gente pensa em distúrbios do funcionamento do intestino, isso acomete muito mais as mulheres, até por uma questão hormonal mesmo, né? Mas esse dado ainda é muito prevalente, ou seja, 2 a cada 3 mulheres têm algum problema intestinal, tem alguma queixa em relação ao intestino. E isso afeta muito a vida da gente, né? Não é só na questão intestinal. Esses dados relacionam, por exemplo, que dessas mulheres que têm queixas como, por exemplo, constipação, que é a prisão de ventre, elas também relatam que isso influencia até na vida sexual. Ou seja, a gente leva isso, extrapola isso para outras esferas e que tem, que afetam a gente de alguma maneira, né? Ainda, por exemplo, a constipação atinge 30% das mulheres. Essas doenças inflamatórias intestinais é um problema mais relatado em mulheres e em mulheres jovens. Então, isso começa cedo, não é uma doença ou um problema recorrente ou decorrente do processo de envelhecimento. Isso começa em adultas jovens. E os sintomas aí são diversos, né? Então, vai desde a constipação que eu te falei, até a dor abdominal, a presença de diarreia ou alteração do hábito intestinal, às vezes a presença de sangue nas fezes. E esse quadro, quando não tratado, pode levar, inclusive, à ocorrência de câncer do intestino, principalmente o câncer de colo retal, né? Lá para frente, depois, né? Daí sim, mais decorrente a esse processo do envelhecimento. E às vezes esses pacientes podem apresentar perda de peso, má absorção das vitaminas, né? Tudo por conta de uma queixa que não é tratada, que não se busca tratamento. E muitas vezes, Arthur, as queixas são simples e o tratamento, na maioria das vezes, né, o tratamento é rápido. É o quê? Mudança de estilo de vida, né? Aumentar o consumo de fibras que estão nos alimentos vegetais, aumentar a ingestão de água e praticar mais atividade física, ficar mais ativo. Isso já resolveria aí grande parte desse problema, né? Mas sim, tem outras questões que precisam ser aí investigadas e aí um profissional pode ajudar nesse processo. Mas, Arthur, para elevar o nível da conversa, né? Quando a gente pensa nesse eixo cérebro-intestino, eu acho que o que liga muito é a questão da microbiota intestinal. Mas você não quer trazer uns dados de saúde mental antes da gente entrar nessa questão da microbiota? Vou pegar aqui de baixo e vou levar para cá, para o cérebro. Até o Instagram colocou a gente nessa posição aqui, ó. Né? Mas vamos lá. É curioso isso que você trouxe pra gente, Carol, porque a gente vê também essa relação nos quadros psiquiátricos, tá? Acho que é importante trazer um pouco até da prevalência de transtornos mentais na população de uma forma geral, tá? Teve um estudo muito recente feito na população da Grande São Paulo, que eu acho bem legal, porque ele é uma referência de dentro aqui, né, do Brasil, uma coisa um pouco mais próxima da nossa cultura, porque a prevalência de transtornos mentais varia de acordo com as culturas no mundo, né? Então, uma produção brasileira, uma literatura muito forte brasileira, encontra cerca de 20% de transtornos relacionados à ansiedade, tá, na população de uma forma geral, e 11% de transtornos do humor, tá? Isso configura transtornos de ansiedade mais transtornos do humor, aí já 31% e quase 1/3 da população, de uma forma geral, que em algum momento da vida vai ter algum tipo de transtorno. Esses são os mais comuns e são muitas vezes também muito impactantes
para a qualidade de vida dessas pessoas que acabam padecendo desses transtornos. Além disso, você tem também transtornos relacionados ao impulso, com 4,3%, e transtornos relacionados ao uso de substâncias, com 3,6%, ou seja, também estão aí compondo um quadro que corresponde a quase que 40% aí da população em algum momento vai ter algum tipo de transtorno mental. Então, olha, a primeira coisa é dizer, né, que não é frescura poder ter alguma situação, é uma questão que ultrapassa a nossa vontade, né, é uma questão de desregulação química, neuronal e justamente nessa relação com o intestino que pode ser traduzida pela desbiose intestinal, né? Então, acho que a ideia aqui é trazer um pouco dessa relação justamente porque o que a gente vê, muitas pessoas que têm depressão ou que têm ansiedade revelam alterações na motilidade intestinal, ou seja, na forma como os alimentos passam pelo intestino, como é a formação do bolo fecal, né? Como é que esses alimentos são digeridos, absorvidos ou não, como isso é excretado, né? Até eu costumo lembrar que a gente até, tanto isso é uma questão que a gente vê na prática, que na cultura popular a gente tem aquela famosa frase, né? Hoje eu estou enfesado, né? E o enfesado, que pode ser tanto por um quadro de diarreia mesmo, ou até uma constipação intestinal, e certamente tem muito a ver com a questão do estresse, né, da irritabilidade, ou da falta de tolerância à frustração, à depressão, etc. Né? Então, essa íntima relação né, a sabedoria popular ela é muito, muito interessante. Ela já mostra essa relação e, de fato, existe isso. Pessoas com depressão e com ansiedade alteram a composição da microbiota intestinal, que você vai falar daqui a pouquinho, e tem, sim, alterações na capacidade de absorver nutrientes e digerir justamente esses nutrientes que são mal absorvidos na própria construção dos neurotransmissores que vão fazer a diferença nas regulações emocionais no cérebro. Então, se você não absorve bem, porque você perde a capacidade de absorver esses nutrientes no intestino, e esses nutrientes vão compor neurotransmissores que vão fazer a mediação das emoções no cérebro, você tem aí um prejuízo que é inevitável. Então, você quer falar um pouquinho pra gente, aí voltando para baixo, no microbioma, como é que é o microbioma intestinal, o que é essa famosa microbiota intestinal? Exato, né? Você falou de neurotransmissores, e a gente sabe que, por exemplo, 90% de toda a serotonina, que é justamente esse neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, né? Ela é produzida a partir não que a microbiota produza, mas ela é induzida, né? A microbiota intestinal induz a produção da maioria da nossa serotonina. É aquele jargão, né? Quem não é feliz no banheiro não é feliz em lugar nenhum. A gente precisa começar por ali. E também, Arthur, eu sei que é um assunto meio constrangedor, né? Eu às vezes me sinto constrangida. Assim, engraçado que publicamente eu não me sinto constrangida para falar isso, mas no meu universo, sim. Mas assim, a gente tem que derrubar tabus para que a gente possa levar isso ao consultório, né? Ao consultório médico, ao consultório do nutricionista, que a gente possa falar sobre isso e escolher um tratamento adequado. Porque a microbiota intestinal, a gente está falando aqui desse eixo cérebro-intestino, mas hoje a gente sabe que a qualidade da composição dessa microbiota influencia, inclusive, o surgimento de doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes do tipo 2, etc. Porque existem mais bactérias habitando o nosso intestino do que existem células no nosso corpo, né? Então parece que são elas que nos comandam de certa forma. E a microbiota, esse microbioma, né? A microbiota intestinal é justamente isso. É esse nicho de micro-organismos, que pode ser bactérias, fungos, vírus, né, que compõem um determinado local, que estão localizados, né, no intestino. São mais de 1000 espécies diferentes de bactérias que a gente tem ali no intestino e que variam, né, essa composição entre o filo, o tipo dessas bactérias, que a gente chama justamente disso, né, da composição da microbiota. Isso pode variar muito, porque vários fatores interferem nessa composição.
Isso vai desde o momento do parto, né? Então, por exemplo, ter um parto vaginal pode interferir na colonização da microbiota do intestino, o aleitamento materno exclusivo ou não também contribui, o próprio background genético, o uso de antibióticos, né? A contaminação que se dá pelo ambiente, né? Então, por exemplo, os casais que têm o primeiro filho, que criam um filho naquela redoma, dão banho com água mineral, né? E o terceiro filho, assim, caiu no chão, tá novo, né? Assim, só para contextualizar que isso influencia na composição da microbiota dessas crianças que às vezes têm o mesmo, que partiram de um mesmo potencial genético, por exemplo, né? Sim. O sistema imune e, é claro, a alimentação também, né? Principalmente com pré e probiótico, que a gente vai falar bastante nessas séries de lives. Isso interfere muito nessa composição da microbiota, se ela fica mais saudável ou não. E a microbiota, ela tem funções essenciais no nosso organismo. Então, a primeira função é de proteger o nosso organismo contra a colonização de bactérias patogênicas, né? Senão tudo que a gente consumisse ou entrasse em contato, a gente ficaria suscetível a doenças, né? Então, elas estão ali com uma barreira protetora importante para isso não acontecer. E justamente também no sistema imune. Então, a gente tem aí um tecido que produz um monte de substâncias e células importantes do sistema imune que está coladinho no nosso intestino, né? Justamente chama tecido linfóide, né, associado ao intestino, que exerce a influência totalmente aí dessa microbiota intestinal. Bom, então sabendo os fatores que interferem, sabendo qual é a função, como é que essa microbiota funciona, né? Como é que é o mecanismo de ação? Então tem que lembrar que bactérias são seres menos evoluídos, mas elas comem e excretam, né? E o que elas precisam para comer a gente chama de substrato. E o que elas excretam são esses produtos finais da fermentação. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em fibras, por exemplo, essas fibras são substratos para as nossas bactérias boas. Então, a gente ajuda a colonizar essa bactéria, essa microbiota, com bactérias boas, né? E o produto final dessas fermentações são ácidos graxos de cadeia curta, que tem esse nome, mas nada mais são do que também moléculas, né, que tem aí um efeito sistêmico. Porque, lembra, o intestino é um órgão extremamente irrigado, né? A gente precisa absorver todos os nutrientes ali. E aí eu fecho então com outra função importante da microbiota intestinal, que é um papel nutricional. A gente só consegue absorver algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12, o cálcio também é dependente aí, de fibras pré-bióticas e fibras probióticas, por exemplo. A gente só consegue ter uma plena absorção dos nossos nutrientes quando essa microbiota intestinal está firme e operante, né? Eu acho que é essa a ideia. Por isso, bons alimentos para essa microbiota, né, que são justamente essas fontes de fibras, ajudam a modular por essa via a nossa saúde em vários aspectos, inclusive em relação à saúde mental, né? Legal. E vou pegar então carona já nessa sua explicação maravilhosa sobre o que é a microbiota intestinal, para justamente desenvolver um pouquinho a partir daí, o que seria então esse eixo cérebro-intestino, ou intestino-cérebro, tanto faz, porque é uma relação bidirecional. É muito curioso isso, né? Vem e volta. Igual a gente aqui, nesse bate-volta, nesse bate-papo que vai... A gente se retroalimenta, né, Arthur? Exato. E ver como nós dois somos muito mais do que uma soma, né, de só nós dois. É um conjunto que ganha uma dimensão muito maior. E assim também é a relação entre o intestino e o cérebro, porque justamente, primeiro, né, você tendo nutrientes bons, ingerindo uma alimentação saudável, como você comentou, e tendo boas bactérias na sua microbiota para fazer essa digestão e a capacidade de absorção desses nutrientes ser maior, você garante que uma maior chance exista desses nutrientes, os que são necessários para o cérebro,
passem o que a gente chama de barreira hematoencefálica, então eles são absorvidos pela... Veja, tem ali o lúmen do intestino, né, o espaço, o túnel, né, por onde passa o alimento. As bactérias ajudam a digerir. Esses nutrientes encontram as células do epitélio do intestino, entram, né, os nutrientes, são absorvidos e são jogados na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea vão para todo o corpo, inclusive vão para o cérebro, quando eles ultrapassam o que a gente chama de barreira hematoencefálica, a barreira entre o sangue e o cérebro. E quando eles atingem o cérebro, eles vão ajudar a construir os neurotransmissores que estão relacionados ao humor. E aí, principalmente, como você mesmo comentou, a serotonina, que é um dos 3 grandes neurotransmissores, dos grandes sistemas de neurotransmissão do cérebro. Óbvio que tem muito mais, né? Os 3 principais são serotonina, noradrenalina e dopamina, né? Mas então, a serotonina aí com um grande papel vai ter, a partir dessa absorção de nutrientes, a sua produção. Então, por exemplo, alimentos ricos em triptofano, né, que depois, se você quiser falar um pouco quais são, mas, por exemplo, banana, os carboidratos de uma forma geral, né, eles são ricos em triptofano e o triptofano é o precursor da serotonina. Né? Então, quando você... Não é à toa que a gente, muitas vezes, quando está mais triste, a gente se desconta no chocolate, que também tem muito triptofano, tem muita capacidade de formar serotonina lá no cérebro e dar um pouco de saciedade, de serenidade para a gente. Mas, enfim, você falou dessa questão da importância dos alimentos bons e das boas bactérias para a capacidade de absorver os nutrientes. Mas também falou uma coisa muito importante, que é a capacidade também do microbioma e das células intestinais regularem o nível de inflamação sistêmica no corpo. Né? Porque, de fato, o intestino está ligado ao sistema imunológico, né, e de inflamação, e quando você tem uma inflamação crônica por alimentos ruins, né, então você acaba tendo aí, ou por alimentos ruins que não são bem absorvidos e que geram toxinas na produção quando são absorvidos pela microbiota, ou quando você tem uma microbiota que é composta por más bactérias, bactérias ruins, você acaba tendo depósitos nutricionais ou nutrientes mal absorvidos ou até toxinas inflamatórias já a partir da corrente, a partir do intestino, entrando na corrente sanguínea e gerando um estado inflamatório sistêmico. Né? Isso leva a citocinas pró-inflamatórias, proteínas de fase aguda, que vão ter um efeito muito para além do que só prejuízo na saúde mental, acabam tendo prejuízo na vida do sujeito de uma forma geral. Né? A gente até fala, né, Carol? Não é o objetivo da nossa live de hoje, mas, por exemplo, a obesidade é uma condição inflamação clínica sistêmica decorrente de uma inflamação sistêmica. Né? Então, veja aí, não é uma coisa, ninguém fica obeso de uma hora para outra. Isso é um processo crônico. Né? Assim como também, de fato, né? Uma alimentação ruim está relacionada a níveis de inflamação crônica, ainda que de pequeno grau, de baixo grau. Essa inflamação chega no cérebro e ela também causa problemas. Tá? Não é à toa que a gente cada vez mais investiga o quanto depressão, ansiedade e outros transtornos, como o transtorno bipolar, tem uma correlação alta com níveis inflamatórios aumentados. Ou seja, pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, também têm inflamação aumentada. Né? Agora, se obesidade é decorrente de inflamação sistêmica, a gente está vendo que depressão, ansiedade também tem a ver com inflamação sistêmica. Da onde está vindo essa inflamação? Pode ter outras causas, mas a má alimentação é uma das grandes fontes. Né? Então, acho que é super importante a gente conversar. Né? O que você acha, Carol? Carol? Você tá participando por aqui? Tô. Deu uma pausada aí pela conexão, acho. Ah, tá. Achei que eu tinha te perdido. Achei que a minha conexão Não, tá tinha caído. Eu também, Minha conexão cérebro-intestino. Mas eu parei quando você estava justamente colocando a questão da alimentação e dessa inflamação crônica. Legal. Só para aproveitar também e falar uma outra questão também, né? Essa própria inflamação, ela também não só a partir do intestino, mas também em função de estresse oxidativo, que é uma outra condição relacionada também à má nutrição, ou a ruídos no processo de digestão e de absorção de nutrientes, também relacionado a estados inflamatórios, também
está relacionado à maior prevalência de quadros depressivos e de ansiedade. Então veja como as coisas vão começando a trazer uma correlação, né? E aí as pesquisas vão tentar entender justamente por quê e acabam encontrando justamente essa raiz e essa forma de comunicação. É muito interessante porque, de fato, o eixo cérebro-intestino, ou intestino-cérebro, ele vai entrar em conexão por uma série de razões, tá? Uma série de maneiras. A primeira é a via imunológica mesmo, né? Inflamatória, por meio das citocinas, por meio das interleucinas. A segunda é pelo sistema endócrino mesmo, né? A gente também, quando come, a gente tem que garantir a nossa saciedade, né? E a saciedade está no centro da saciedade, está no cérebro. Então, e existe essa conexão também do intestino no cérebro, até para comunicar os níveis de saciedade ou de apetite, né? Isso por meio dessa relação íntima entre o intestino e o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que, diga-se de passagem, também tem uma outra relação interessante, que tem a ver com o próprio estresse, né? Então, as condições, aliás, muitos estudos interessantes em ratos, né, relacionaram essa presença ruim ou a ausência de boas bactérias no intestino com níveis mais aumentados de estresse, por meio dessa comunicação do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, aumentando os níveis de corticosteroides, cortisol aumentado, enfim, essa relação, mais uma vez, também mediada por aí, pelo sistema endócrino. E, por fim, também pelo sistema vagal, né? O nervo vagal, ele está presente também na musculatura ali, no músculo liso intestinal, e ele também medeia uma série de processos e até mexe também na própria questão da pressão arterial, enfim, tem uma série de outras consequências. Então, essa relação do sistema nervoso autonômico, né, ou autômato, do sistema simpático e parasimpático aí, no caso pelo nervo vagal, vai também estar intimamente relacionado. Então você veja como é complexa essa relação e merece, portanto, muita atenção para que a gente conheça um pouco mais e consiga usar o melhor a nossa alimentação também em favor de uma saúde mental melhor. E você deu um exemplo ótimo para a gente entender o que é essa via de mão dupla, né? Então, quando a gente tem fome, você vê que o estômago começa a roncar e a gente busca pelo alimento. E aí daí a gente come. É a presença do alimento no estômago que dá o sinal, olha, já estamos comendo, por favor, fique satisfeito, né? Então, é uma via de mão dupla mesmo, né? E em termos das desordens psiquiátricas, a gente ainda está caminhando. A gente entende por meio de constatações, né, Arthur? A gente entende por meio de observações, de ensaios clínicos, que essa relação existe, mas a gente ainda está compreendendo os mecanismos. E uma coisa importante que eu queria comentar de tudo que você falou, que é um padrão de alimentação, que nenhum alimento por si só é responsável por curar, tratar, beneficiar, fazer milagre, nada disso, né? É um padrão de dieta, é o padrão da sua alimentação que tem que ser saudável, né? E aí eu adoro quando você fala sobre o verniz da medicina do estilo de vida, a gente fala muito desse padrão de dieta plant-based, né? Que é uma alimentação muito rica em alimentos vegetais, que não necessariamente exclui os alimentos de origem animal. Existe a presença de leites derivados, ovos, aves, com moderação, o consumo de carne vermelha aí bem reduzido e limitado, mas sim, também ele pode acontecer nas suas doses adequadas, mas é porque esse padrão de dieta é muito rico em fibras, é muito rico em fitoquímicos, né, que tem uma ação, inclusive, anti-inflamatória, já que a gente está falando que o cerne da questão é a inflamação sistêmica, né, e que podem beneficiar e muito a composição da microbiota intestinal. Porém, também quando a gente pensa em tratamento, um dos tratamentos em termos de dietas mais inovadores que têm sido propostos, né, nesse auxílio do tratamento às doenças inflamatórias, é uma dieta chamada de redução de FODMAPs, que tem esse nome, não posso fazer nada, mas é uma mas depois redução... que você é o intestino, FODMAPs é o que menos, não é?
Exatamente. Eu ia falar, né? Não é isso que vai, né? Mas que é uma dieta limitada em fruto-oligosacarídeos, principalmente. Então, precisa de um profissional especializado que entenda, né, a composição desses alimentos, que possa direcionar essas restrições sem que isso agrave ainda mais outras condições de saúde, né? E o paciente, acima de tudo, né, tem que entender que ele é o protagonista dessa mudança de comportamento e hábito alimentar, e para que isso possa, de alguma forma, melhorar não só essa condição local, por exemplo, né, quando a gente está pensando numa doença intestinal ou numa doença de origem psiquiátrica, mas como um todo, né? Que é a medicina, que é essa visão holística aí do tratamento e da medicina do estilo de vida. Exato, você colocou muito bem, né? As pessoas procuram muitas vezes soluções mágicas, né? Compostos, suplementação vitamínica de A a Z, YJ, K, arroba jogo da velha, né? Hashtag tudo pronto. E não é assim, né? As coisas são uma construção. Eu costumo dizer que a gente constrói a nossa vida a cada momento pelas nossas escolhas, sendo escolhas saudáveis ou escolhas não saudáveis. A gente pode fazer escolha saudável. Nem sempre a gente sabe qual é a escolha saudável, e aí por isso a importância de ter um acompanhamento, ter alguém que possa acompanhar esse processo, né? Ajudar a guiar esse caminho. Mas a realidade é que quando a gente toma consciência dos nossos comportamentos, a gente realmente assume o protagonismo, como você trouxe muito bem, do tratamento para si, a responsabilidade com o autocuidado, as chances de escolhas mais saudáveis aumenta muito, e o resultado que vem, sim, a longo prazo, mas que também, por ser a longo prazo, ele é mais sustentável, também aumenta a chance de ocorrer. Então, eu acho que a gente está começando aqui hoje essa série, né, de lives, são 3 lives, até você mencionou um pouco sobre a importância da dieta plant-based, a gente vai falar muito sobre alimentos saudáveis para a mente também na próxima live, que é imperdível, na próxima quarta-feira, 13h30 da tarde, no mesmo horário, eu e a Carolina vamos estar aqui novamente, é imperdível, e vai ser realmente o cerne desse trabalho conjunto entre o intestino e o cérebro para promover esse bem-estar físico e mental. Diga-se de passagem, só para dar uma pitadazinha de interesse para quem for participar na próxima live. Aliás, aproveitem para compartilhar essa live para a maior quantidade de pessoas possíveis, para curtir aqui embaixo. Isso ajuda a gente a atingir mais gente que precisa dessa informação. Um dado bem interessante, né? Quando a gente compara as dietas tradicionais, sejam dietas tradicionais japonesas ou mediterrâneas, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima live, com a dieta típica ocidental, né, a dieta um pouco mais baseada em carnes, menos em fibras, a gente vê que o risco para desenvolvimento de depressão é de 25% a 35% menor em quem tem a dieta tradicional, mediterrânea, japonesa. Então veja aí, olha que coisa, que efeito de potente né? Mais ou menos 1/3 a menos de chance de você desenvolver depressão se você tiver adepto a uma alimentação mais saudável. Então não é pouca coisa, essa relação existe mesmo entre o intestino e o cérebro, e você fazer uma escolha saudável diariamente faz muita diferença no risco de piora da sua saúde mental e realmente aumento da qualidade de vida de uma forma geral. É verdade, acho que você falou tudo. A gente tem que ter mais consciência sobre as nossas escolhas. A gente vai falar bastante sobre todos os nutrientes que existem aí, algumas evidências que agem diretamente, né, nesse eixo cérebro-intestino. Você falou da suplementação de vitaminas, de micronutrientes. Isso tem um papel fundamental e importante também nesse processo. Muitas vezes a gente precisa corrigir erros da alimentação com a suplementação, né? Justamente nesse caminho, porque não é um caminho para a vida toda, né? Então, essa mudança de comportamento, ela precisa ser, quando se trata de hábitos alimentares, ela precisa ser gradual e sustentável.
E a suplementação de micronutrientes apoia muito bem esse processo. Apoia, é né? fundamental. A questão de suplementação vitamínica é fundamental. O que não pode acontecer é ela ficar exclusivamente nisso, não ser acompanhada dessa mudança De novo, de cultura, achando né? que isso vai ter... Nada. Assim como também, mesma coisa, para quadros depressivos e ansiosos, o antidepressivo funciona muito bem, mas ele sozinho não faz nenhuma diferença se a pessoa também não mudar o seu comportamento. E é super importante verdade. também A gente tem que assumir essa responsabilidade, né, Arthur? Exato. Isso é muito importante. Enfim, tem muito papo para a gente continuar nessa conexão cérebro-intestino, né, Carol? Eu tô adorando e eu acho assim que se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que o pessoal quer saber um pouco mais, essa live vai ficar disponível no nosso IGTV. Então manda lá as perguntas pra gente poder responder na semana que vem. Que eu estou adorando este encontro semanal com o Dr. Arthur. Tá assim iluminando meu feed, Arthur. Ah, imagina, para mim também. É um prazer enorme estar aqui com você. Certamente ajuda na minha saúde mental também. Me alimento de boas informações e isso me ajuda a cultivar a minha saúde mental. Então, fiquem atentos e atentas para a gente continuar esse nosso bate-papo na próxima semana. E super obrigada a quem acompanhou essa live aí com a gente. Foi um prazer. Eu espero que a gente tenha levado informações e que vocês possam, de alguma forma, entender, modificar e ampliar esse conhecimento. Foi muito legal. A gente espera vocês na próxima quarta, 1h30. O cenário ficou bom, né? Ficou ótimo. Eu também gostei. Adorei a nossa conexão. É isso aí. Até mais, Carol. Até mais, Um gente. beijo, obrigada. Tchau, tchau.